Pronto, a gente voltando, agora a gente vai explicar sobre as ligações que vão ter entre o meu anticorpo e o meu antígeno. O anticorpo ele vai se ligar a uma porção específica do antígeno, que a gente vai dar o nome de epítopo. Então, assim, eu até, novamente, eu peguei esse raciocínio do canal Medicanal, que é um canal no YouTube muito bom, que tem vídeos muito bons sobre imunologia, e um desses vídeos fala especificamente sobre antígeno e anticorpo. Eu até aconselho vocês a verem, que é muito bom, esclareceu muitas coisas que ainda estavam meio confusas na minha cabeça. Então, eu vou dar o exemplo aqui do Super Mario, que é o exemplo que ele faz, que é muito bom, que eu entendi muito bem quando ele falou. Que assim, digamos que o Mário aqui, ele vai ser um antígeno, certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter o meu anticorpo, e esse anticorpo ele vai se ligar a uma porção específica do antígeno. Então, digamos que aqui, a porção que esse anticorpo vai se ligar vai ser o nariz aqui do Mário. Então, o epítopo vai ser o nariz, e esse anticorpo vai se ligar ao epítopo, que no caso vai ser o nariz do Mário. Só que a gente vai ter que outros anticorpos, eles podem se ligar a outras partes de um mesmo antígeno, a epítopos diferentes. Então, no caso, digamos que outro epítopo aqui seja, por exemplo, a luva do Mário. O meu anticorpo vai chegar, vai se ligar aqui à luva do Mário. E a gente tem ainda, né, que dentro desse antígeno, que é o Super Mario, a gente vai ter dois epítopos iguais. Vocês estão vendo aqui que essa luva é igual a essa. Então, assim, o mesmo anticorpo vai poder se ligar tanto a essa luva como a essa outra. Porém, o anticorpo que vai se ligar aqui no nariz vai ser diferente daquele que vai se ligar a uma das luvas, entenderam? Então, o mesmo antígeno ele vai ter sítios de ligação que podem ser iguais ou diferentes. No caso dos iguais, um mesmo anticorpo pode se ligar a eles, que seria ou na luva direita ou na luva esquerda. E no caso dos diferentes, anticorpos diferentes vão se ligar a partes diferentes do antígeno. Então, a gente vai ter um anticorpo específico se ligando aqui no nariz e outro anticorpo se ligando aqui na luva. Aí, assim, só para vocês entenderem, vão existir dois tipos de epítopos. A gente tem os aptenos, epítopos não, perdão, de antígenos, né? Falando do antígeno como um todo. Epítopo vai ser a parcela na qual o anticorpo vai se ligar. Então, a gente tem os aptenos, que é um tipo de antígeno que ele até vai ser reconhecido pelo sistema imune, mas que não vai gerar uma resposta imune. O corpo não vai ter uma resposta preparada contra ele. E a gente tem os imunógenos, que vão ser antígenos reconhecidos pelo sistema imune, que vão gerar uma resposta imune. Então, que eu vou ter, por exemplo, a neutralização, eu vou ter a opsonização, aquelas funções que a gente já comentou que os anticorpos podem fazer. Aí, aqui, só reforçando uma coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é falando sobre a troca do isotipo, né? Como uma imunoglobulina, que inicialmente vai ser a IgM, pode mudar para outro tipo de imunoglobulina conforme a estimulação da citocina liberada pelo linfócito T, que já reconheceu previamente o antígeno e que vai saber qual imunoglobulina vai ser mais efetiva contra esse antígeno. Então, a gente tem aqui as várias citocinas que ele pode liberar. No caso dele liberar interferon gama, a gente vai ter a diferenciação em IgG. Daqui a pouco a gente vai ver as funções efetoras de cada uma. Não vou falar nesse slide, mas vou falar num próximo. Ele pode liberar também esse linfócito T, a IL-4, que vai diferenciar IgM em IgE, que também vai ter funções específicas. E a gente tem também outras citocinas, no caso o TGF-beta, essa APRIL, BAFF, que vão diferenciar IgM em IgA. E assim, gente, uma coisa muito interessante é a gente fazer sempre a correlação com a clínica, para vocês entenderem qual é a função disso tudo. Por que eu estou estudando esse processo todo de ativação do linfócito? O que vai fazer diferença na minha vida isso? Faz diferença sim, gente, porque vocês vão poder compreender o paciente de vocês, tanto em termos clínicos, né, em termos de anamnese, em termos de exames físicos, como em termos de exames laboratoriais, de uma forma melhor, de uma forma mais ampla. Então, é muito importante vocês estudarem realmente esse conteúdo. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como isso pode ser aplicado na prática, essa parte dos anticorpos. Até uma coisa assim muito recente, muito do contexto atual, que é a própria questão do COVID, né?
Vocês devem ter ouvido falar dessa questão de dosagem de IgM e dosagem de IgG. O que isso significa? Quando a gente tem uma alta dosagem de IgM, significa que a nossa infecção é recente. Por quê? Porque a IgM vai ser sempre a primeira imunoglobulina a ter essa maturação com antígeno, né? Na qual o antígeno vai se apresentar, e a primeira a ser secretada. Então, ela vai estar aqui presente como BCR, que digamos que é um IgM. O antígeno vai chegar aqui, vai ter a maturação dessa afinidade, depois, quando o plasmócito vir que ela já está bem para viver sozinha, para reconhecer o antígeno sozinha, ele vai soltar ela no meu corpo e ela vai ficar em circulação. Então, assim, quando eu tenho a secreção dessa IgM em altas dosagens, significa que a minha infecção é recente, ou seja, que o antígeno foi apresentado recentemente a essa IgM e que agora ela acabou de ser secretada para cumprir a sua função no corpo. Mas, digamos que eu fiz essas sorologias e deu uma alta dosagem de IgG. O que isso significa? Significa que a minha infecção ela já está em fase de resolução, ou que eu já tenho uma imunidade contra ela, que eu já criei uma célula de memória contra ela, ou que ela já está sendo resolvida, ela já está no final, meu corpo já está tomando conta dela. Por que isso? Porque eu já vou ter tido a estimulação do meu linfócito T, liberando a citocina, que vai fazer com que haja a conversão da IgM em IgG, e já vai ter tido essa maturação entre o antígeno e a minha IgG, e ela já foi secretada, e ela vai ser mais específica, ela vai ser mais potente contra aquele antígeno, que vai representar que o nosso corpo está reagindo bem àquele antígeno, que aquela infecção já está em fase de resolução. Na parte da IgM é como se o corpo ainda estivesse tentando, mas na parte da IgG, quando a gente tem a IgG, a gente fica mais tranquilo, que a gente já sabe que a imunidade funcionou realmente, que a pessoa está imune. E como assim está imune, né? Porque quando a pessoa passa a produzir o IgG, é como se o corpo já tivesse reconhecido aquele antígeno e já formou células de memória que vão secretar essas imunoglobulinas, essas IgGs, agora toda vez que ele entrar em contato de novo com esse mesmo antígeno. Então, assim, digamos que eu peguei uma doença específica, certo? Aí, no começo, eu fiz o meu teste de sorologia, deu IgM alto e IgG baixo ainda. Então, significa que eu tive o meu antígeno, ele foi reconhecido agora, recentemente, pelo meu plasmócito, e que o meu corpo ainda está elaborando uma resposta contra ele, ainda está elaborando uma resposta mais específica, mais efetiva contra ele, que no caso se daria através da troca do isotipo para um IgG. Mas aí depois, né, nessa minha primeira infecção, quando as dosagens de IgG dão altas, significa que eu já estou imune, que o meu corpo ele já desenvolveu essa resposta e que ele já está agindo contra aquele patógeno, e que eu posso ficar tranquila, é como se fosse a resolução dessa infecção. Aí, digamos que eu tenho uma segunda infecção, ou seja, o mesmo antígeno vai entrar em contato com o meu corpo de novo. Aí, eu não preciso me preocupar com nada, né? Mas porque eu já vou estar imune, eu já vou ter a produção prévia de IgG. A minha IgG anteriormente já havia reconhecido aquele antígeno. Então, agora, quando eu entrar em contato de novo com ele, é só a minha IgG ser liberada de novo que pronto, vai estar tudo certo, entendeu? Eu não vou precisar de todo esse processo, de toda essa demora para ter uma resposta efetiva contra aquele mesmo antígeno. Então, aqui só para vocês entenderem, né, que é uma coisa muito prática, muito assim, que vocês vão ver muito no dia a dia de vocês, clínico. Aqui eu citei o exemplo da toxoplasmose, mas é válido para outras infecções também. Aí só para vocês interpretarem uma sorologia. Quando eu tenho a IgM negativa e a IgG negativa, significa que eu não tive contato ainda com o patógeno, né? Então, eu nunca entrei em contato com o patógeno, seja por ele mesmo, né, tendo infecção, seja por uma vacina que me apresentou a ele, enfim, eu nunca tive contato. Quando eu tenho a IgM positiva e a IgG negativa, a gente teve um provável contato agudo, ou seja, a infecção é recente, porque o meu corpo está reconhecendo agora aquela IgM. Aliás, perdão, meu corpo está reconhecendo agora, através da IgM, aquele antígeno. O primeiro contato dos meus anticorpos com aquele antígeno vai ser por meio da IgM, né, que é a primeira sempre.
mas ao mesmo tempo ainda não deu tempo de eu desenvolver a minha IgG. E assim, gente, eu tô falando, mas não necessariamente todo o processo imunológico vai ocorrer a troca do isotipo, vai ocorrer a maturação, vai ocorrer a produção de IgG depois. É muito assim, a gente está falando de um prognóstico bom nesse caso, que é quando tudo isso acontece. Mas a gente vê, né, por exemplo, nos casos de Covid, tem gente que não desenvolve a IgG, né, assim, até tem a infecção e tudo, mas não adquire a imunidade contra ela. Mas é só para vocês terem ideia de como ocorre o processo direitinho. E no caso de algumas doenças, né, específicas, como a toxoplasmose, que a gente vai ter essa questão da sorologia. Aí a gente tem que quando a pessoa tem IgM positivo e IgG positivo, ela teve um contato recente ou antigo com o toxoplasma, que é justamente o agente causado da toxoplasmose. Então, assim, o meu corpo ele produziu IgM, mas ele já está produzindo a IgG. Então, é uma infecção recente, mas não tão recente assim. E quando a gente tem a IgM negativa e a IgG positiva, a gente tem que o corpo teve um contato antigo com o toxoplasma. Por quê? Porque ele não está mais produzindo IgM contra o toxoplasma. Né? Assim, a minha IgM vai ser só a parte inicial. Então, depois a minha IgM vai deixar de ser secretada e no lugar dela vai ser secretada só a IgG. Então, é como se fosse uma janela, né? Primeiro eu tenho só a IgM, depois eu tenho IgM e IgG, e depois eu só tenho IgG, porque a IgM vai deixar de ser produzida, vai deixar de ser secretada. Então, dá para a gente saber o tempo de contato que essa pessoa teve com aquele patógeno e para saber também se ela já está imune ou não, se ela só está apenas sendo infectada, certo? Essa parte é muito, assim, prática, é muito importante para a vida de vocês mesmo. Então, se tiver ficado alguma dúvida, por favor, perguntem, vão atrás de saber, tá bem? Que eu procuro explicar da melhor forma possível também, caso algo não tenha ficado claro.